mais uma vez estar aqui. Casa acolhedora, bastante energia positiva, né? E energia essa que nós realmente precisamos. E que, conforme a mensagem de Edivaldo, né? Que nos traz esse grande pedido em que a gente envolva em nossas orações esse pensamento, essa vibração pela pátria como um todo. Porque realmente o plano espiritual, ele não está só habitado, digamos assim, com espíritos bons, espíritos esclarecidos. Ele tem um grande número daqueles que ainda não aceitaram Jesus, que ainda não entenderam a mensagem de amor e de perdão, e fazem de tudo para que haja essa desestabilização, né? Essa perturbação. Então, Divaldo, na sua mediunidade, no seu recebimento que vem da espiritualidade, ele nos traz essa mensagem, pedindo realmente que a gente se envolva, pedindo pela pátria, pelo universo em si, porque as forças estranhas são muito grandes, né? E eu trouxe para hoje, para nós aqui, nessa nossa exposição, Jesus no lar. Mas eu vou fazer uma explanação buscando mais algum entendimento mais profundo um pouco sobre a questão de Jesus no nosso lar. Porque nós temos o nosso lar espiritual e o lar físico. Nós convivemos nos dois, né? Então eu trouxe essa mensagem para nós e eu gosto de começar ela trazendo uma parte já, se a minha tela não dá, né? Mas já. O computador tem disso. Tem isso, às vezes acontece, né? Mas vamos ver se ela muda. Procida, me socorre aqui, sim. Só um detalhezinho. Então, nessa nossa primeira tela, eu coloquei isso aqui que tem lá no Evangelho, Apocalipse, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. É uma mensagem, é uma palavra do Cristo. Mas se a gente for analisar o que contém nela, nas dificuldades que ela já nos traz de saída, quando ele diz: eis que estou aqui à porta e bato. Se alguém ouvir, não é todos nós que ouvimos ainda a palavra de Jesus. Ou muitas vezes nós ouvimos, mas no momento de desatenção nós deixamos de lado. Entrarei em sua casa, se nós abrirmos a porta. Para que a gente tenha o gesto de abrir a porta para a entrada de Jesus, nós temos que realmente ouvir. Se nós não ouvirmos, nós não abriremos a porta. Nessa pequena tela aqui. E isso nos traz a pensar no seguinte, que a vida é cheia de alternativas. Cheia de alternativas. Temos lá diversas profissões e carreiras, variadas opções filosóficas e éticas, e múltiplas religiões. Agora, o que escolheremos? Né? E quanto mais opções nós temos, mais dúvidas nos surgem.
E o fortalecimento disso, nós vamos vendo mais à frente, vai estar nos Evangelhos. E eu vou começar lá no Novo Testamento, e que os assuntos contidos no Novo Testamento, eles nos trazem 5 itens. O primeiro deles, ele nos traz uma exemplificação, um esclarecimento sobre os atos comuns da vida de Cristo. Se nós lermos lá os Evangelhos de João, Mateus, Lucas, né, a gente vai ver que tudo fala e nos reporta a vida comum do Cristo. E traz também sobre os milagres da época que Jesus praticava. E que aqueles que tinham já a mediunidade, já tinham a capacidade e o entendimento, também praticavam curas. E na época eram tratadas como os milagres. Tínhamos também as predições, tudo está dentro dos Evangelhos do Novo Testamento. Agora tem esse aqui, o 4, as palavras que foram tomadas pela igreja e por diversas religiões para fundamento de seus dogmas, que fogem dos esclarecimentos verdadeiros de Jesus, que criam aquilo dentro das igrejas, que vem para benefício próprio, muitas vezes, né, e engrandecimento das igrejas, fugindo da palavra do Cristo, da verdadeira missão que o Evangelho tem para nós, que é o nosso esclarecimento, né, para que a gente busque. Mas dentro dos Evangelhos está o principal, o ensino moral. Esses 4 primeiros que nós temos aqui, é os que trazem as divergências totais entre as religiões. Todas buscam para o seu lado, em cima desses 4 itens aqui. É onde está a desavença. É onde está as diferenças de interpretações da palavra do Cristo. Nesses 4 itens, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e, em cima disso aí, o que as religiões usam para criar os seus dogmas dentro do seu segmento religioso. Cada uma, digamos assim, puxando a brasa para o seu assado e esquecendo do verdadeiro fundamento do Evangelho de Jesus. Mas tem um ensino moral dentro daí. E aí nós temos então o Evangelho puro de Jesus, que realmente ele é o grande projeto da edificação espiritual da humanidade terrena, útil para todos e sem distinção de cultos. É o Evangelho de Jesus, que está dentro do Novo Testamento e está no nosso Evangelho da codificação espírita. É o ensinamento moral. Ele não traz um ensinamento para divergência. E é esse fundamento moral que nós temos que buscar. Cada vez mais. É o que nos dá a sustentação. É nesse Evangelho. É no seu entendimento. Então, um fantástico trabalho de preparação foi realizado para que há 2000 anos descesse à Terra o governador espiritual do nosso planeta, que é Jesus. Mas para a vinda dele é um projeto enorme. São milhões de anos se preparando. E à frente dele, os seus emissários, aqueles que vieram preparar o povo para esta vinda. E cada um de sua forma. Cada um exemplificando de acordo com o momento em que se vivia. Da época. Com o crescimento moral da época. Com o crescimento intelectual da época. Todos eles vieram abrir esse caminho
para a vinda do nosso governador. Então o Evangelho de Jesus é certamente o código moral mais adaptável a todas as culturas do mundo e aos diversos níveis de esclarecimento dos filhos de Deus em evolução na Terra. É dentro do Evangelho de Jesus que está o nosso suporte para o nosso dia a dia, para o nosso esclarecimento. Porque nós viemos com uma missão: crescer, evoluir. Essa é a nossa função da nossa vinda. Mas para nós crescer, nós temos que auxiliar aquele que está junto a nós, na capacidade de pregar a caridade, de exercer a caridade. Então nós não crescemos separadamente, nos separando. Nós temos que conviver com todos aqueles que nos rodeiam, que também vêm para crescer. Esse é o nosso fundamento da nossa vida, evoluir. E para nós evoluir, nós temos que ter Jesus sempre. Esses aqui, ó, são os emissários de Jesus que vieram à frente, e muitos outros, atuais e mais antigos ainda, que vieram preparar. Tem Buda, tem Zoroastro, Moisés, e cada um ensinou o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, de acordo com a época. Moisés pregava um Deus cruel, vingativo, mas o povo da época aceitava assim. Era a forma de impor um temor, mas tinha um ensinamento moral por trás de tudo aquilo ali. Mas o crescimento da época ainda aceitava só aquela forma. Aí a preparação para a vinda do nosso mestre, do nosso governador, com um novo ensinamento de amor e de perdão. Né? É esse o verdadeiro trabalho para nós. Então Jesus, como o espírito mais elevado, foi eleito para a realização do papel principal, enquanto os demais irmãos e colaboradores vibraram intensamente pelo seu sucesso e realizaram com amor a responsabilidade das suas tarefas. Todos trabalharam para esta vinda do Mestre Jesus. Este Jesus que nós precisamos colocar dentro do nosso lar. Eu poderia chegar aqui e simplesmente esclarecer: não, Jesus, para entrar no nosso lar, nós temos que agir assim, nós temos que ser assim, 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 assim. É simples. Mas por trás de tudo isso aí tem um ensinamento muito grande, tem um envolvimento enorme. E esse Jesus, ele tem que sair, essa aceitação, de dentro de nós para fora, né? É o que ele tem que vir. Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Ouvir a voz de Jesus é aceitar os seus ensinamentos, para que a gente realmente consiga abrir a porta. Jesus não abre a porta. Pode ver que até nas nossas telas que nós usamos, não tem nem um trinco, uma maçaneta para o lado de fora. Ela está lá dentro, que representa nós. A nossa parte, a nosso interior. E é do nosso interior que tem que sair a aceitação, a condição de ouvir a voz de Jesus e abrir. E é exercendo o amor, a caridade, o perdão, todas aquelas ensinamentos que tem de Cristo, todas essas virtudes que Ele nos traz. Abolir de nós o egoísmo, o orgulho. É assim que nós vamos ouvir a palavra do Cristo e trazer Ele para dentro de casa, começando ali, mas tem que partir de nós. Somos nós que abrimos a porta para Jesus. E o grande lar que a sociedade
que é outro desafio para nós, no nosso trabalho, na convivência, no direcionamento dos filhos, até em momentos de diversão, é no trânsito, é um lar, tudo é um lar. E tudo Jesus tem que estar à frente, nos direcionando. E dentro de casa nós temos uma ferramenta fundamental, que é aquela que nos dá a condição de preservar o nosso lar. Partir dele, que é o Evangelho no lar. Naquele momento que, nos ensinamentos que nós temos, nós dispensamos meia hora por semana para nos dedicarmos a Deus, a Jesus, a trazer Jesus para dentro. Porque quando nós colocamos ele dentro de casa, aquelas vibrações negativas, aquela desarmonização sai. Pode ter até lá fora esperando alguma situação em que a gente não tem aquela vigilância, aquele descuido, e eles retornam. Mas é o Evangelho no lar, a primeira ferramenta dentro do lar. E é sinal de que nós estamos ouvindo a palavra do Cristo e que nós estamos abrindo a porta para Ele. E se nós abrimos a porta para Ele para dentro do nosso lar, se torna mais fácil a nossa convivência lá naquele lar físico do nosso dia a dia. Mas nós temos que trazer Ele para dentro do nosso lar. E na questão 625, lá do Livro dos Espíritos, tem a grande pergunta que é: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É justamente o nosso Mestre Jesus. Esse que nos vem amando de Deus para trazer para nós o ensinamento para o nosso crescimento. Então a resposta é: para o homem, Jesus realmente representa a perfeição moral, que é que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão da lei divina, nada mais do que isso. E é uma lei simples, de fácil entendimento, mas de difícil prática. Após a gente ouvir a palavra do Cristo, começam as facilidades. Mas até então, ela é um pouquinho mais difícil. E na questão 629, nessa obra fantástica que é o Livro dos Espíritos, que a gente tem que estar sempre lendo, sempre buscando, tem outra grande pergunta: que definição se pode dar da moral? Aí vem lá: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Isso a gente aprende e a gente colhe do Evangelho de Jesus, tanto que está no Novo Testamento, como o codificado por Allan Kardec. Ela tem como fundamento o cumprimento da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Assim ele cumpre a lei de Deus. É o gesto da caridade, é a compreensão, é a aceitação das dificuldades do nosso irmão. Porque se nós temos dificuldades, todos têm. E muitas vezes a gente tem muito mais do que aquele que nos agride, daquele que não nos acolhe os nossos anseios, daqueles que não aceitam a nossa convivência. A gente tem que ter essa virtude de aceitar e saber que tem dificuldade também do outro lado. E que se nós ainda não aceitamos, não enxergamos essas dificuldades,
é sinal de que o Evangelho de Jesus ainda não está em nós. O Espiritismo, a nossa doutrina, ela não cria uma nova moral. A nossa doutrina espírita, ela traz a moral que está no Evangelho de Jesus, da palavra de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Não criamos uma nova moral. Porque se nós criássemos uma nova moral, nós estaríamos criando dogmas. E a religião, a nossa doutrina não precisa. Ele apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Se nós pegarmos o Evangelho de Jesus e lermos, é justamente isso aí que ele traz para nós. Nada mais. E oferece uma fé sólida. E traz o esclarecimento para aqueles que duvidam ou vacilam. Este é o Jesus que nós precisamos colocar dentro do nosso lar. E nós temos que buscar os seus ensinamentos contidos no Evangelho. Em todos os segmentos religiosos tem esse ensinamento. Nós temos que saber colher o que eles nos trazem. Então, quando falta amor, falta harmonia, é daí que vem o desequilíbrio em nossas vidas. Dentro do lar, no nosso dia a dia. E nós ficamos doentes. Doentes da alma. Sofredores, cheios de aflições. E a enfermidade é apenas uma maneira da natureza do universo falar conosco. Ainda nós vínhamos comentando no carro. A gente vem para a doutrina espírita pela dor ou pelo amor, né? E é justamente isso aí. É o universo falando com nós. Nunca devemos tratar apenas os sintomas de nossas enfermidades, sem que a causa ou as causas que a desencadearam também sejam tratadas e extintas. Porque na realidade a cura se processa de dentro para fora, do interior para o exterior. Tudo está em nós. Até as nossas doenças, elas começam dentro de nós. Começam no nosso perispírito e vêm eclodindo. E somos nós que fizemos isso acontecer. Então nós temos que ouvir o Evangelho de Jesus. Eu estava esses dias lendo e me deparei com um programa da Hebe Camargo, que já desencarnou. E nesse programa ela fez várias e várias perguntas para Chico, numa entrevista. E eu lendo lá, eu trouxe uma dessas perguntas, que vai nos falar realmente desse Jesus que nós buscamos. Aí ela pergunta para o Chico lá, alguém já falou ao seu lado, aqueles que conviveram com o Chico, que estão presentes junto ao lado dele, então as pessoas, né, a gente tem a sensação de estar em contato com Jesus, pela grandiosidade que era Chico, e que é, né? Eu gostaria que você transmitisse essa sensação aos nossos telespectadores, porque você é exatamente a conexão da Terra com o mundo espiritual, onde estão nossos entes queridos que já partiram. Então vejam, não só o Chico pode ser essa ligação com o mundo espiritual, qualquer um de nós pode ter essa ligação. Porque a cada momento em que nós vamos nos esclarecendo, essa facilidade vai acontecendo, essa comunicação vai acontecendo, essa forma de vivenciar algo maior vai acontecendo, no momento em que nós vamos ganhando esclarecimento. Então eles fizeram essa pergunta. E olha a resposta da criatura. Eu não posso ter a presunção
de um laço tão íntimo assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a humildade, né? Eu tenho a fé que o cristão procura e deve cultivar naquele que realmente é a luz dos nossos caminhos. Logo depois do nascimento de Jesus, existiu uma figura que sempre me impressionou muito. Ela é descrita no versículo 25 do capítulo 2 do Evangelho do apóstolo São Lucas. Isso aqui ele se refere a Simeão. Está lá ele, ó. No versículo lá. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Esse Cristo que nós temos que buscar. E aí continua. Então é a figura de Simeão, que viveu talvez mais de 80 anos esperando Jesus. É daquele que sentou o pé, eu não vou enquanto não te ver, né? Quando soube que uma criança tinha sido levada ao templo para ser registrada, Simeão foi ao templo verificar. E quando contemplou os olhos de Jesus, ele então disse: Senhor, para a criança, praticamente recém-nascida, olha a luz dessa criaturinha, né? Senhor, agora despede em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a salvação. Quer dizer, o Evangelho de Jesus, já bem antes daqueles mensageiros que vieram preparar para Jesus a sua vinda, já traziam todos esses ensinamentos, né? Esse homem se chamava Simeão e era um grande varão do templo apostólico, e que passou para a vida espiritual logo depois de fixar os olhos em Jesus. Jesus recém-nascido. E aí Chico continua. Então, diz o Chico, eu penso como teriam sido felizes aqueles que realmente viram os olhos de Jesus. Porque por mais que eu busque no Evangelho alguém que tenha visto diretamente, olha o detalhe, diretamente os olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, recém-nato, eu não encontro ninguém, além do grande Simeão, que já, numa velhice muito avançada, contemplou os olhos do menino. Então nós não vamos ver Jesus com os olhos. Nós vamos ter que ver Jesus com o coração. Então ele diz: Senhor, então despede em paz o teu servo, nessa passagem, né, que ele colocou. E aí Chico diz assim: eu imagino a beleza e a luminosidade dos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Recém-nascido, praticamente. Mesmo recém-nascido, iluminando nossos caminhos. Porque o próprio Simeão, na saudação que pronunciou, disse: eis que ele veio para alumiar os nossos caminhos. E a gente nota que todas as comunidades, todos os grupos sociais, uma nação inteira, maravilhosa como a nossa, escolhida por Jesus para ser a base da sua salvação, se afastam de Jesus, né? E sofrem as perturbações. E assim somos nós, no nosso dia a dia. Quando nos afastamos de Jesus, quando nós não conseguimos ainda ouvir Jesus, a gente sofre as nossas perturbações, as nossas aflições, e nós perdemos o rumo. E é isso que nós temos que buscar. A gente compreende que sem Jesus a nossa vida não tem significação. A significação exata que deveria ter. E nós perdemos. Nos tresmalhamos porque estamos sem aquela bússola
que nos indica o caminho. Isso é Chico respondendo. Dentro da sua grandiosidade, que eu até digo uma grandiosidade, uma humildade incomparável também, que vem nos trazer todo esse ensinamento. E é o que nós temos que buscar no nosso dia a dia. Este Jesus que tem que vir para nós, para que a gente consiga abrir a porta. O que nós não podemos é ficar numa situação de que ouvimos, soubemos e não praticamos. A gente vê tanta desgraça, tanto sofrimento, e a gente passa, assiste e aquilo não nos toca. Nem sequer pedimos a Deus: Deus, cuida dessa criatura, né? Que seja feita a sua vontade. Às vezes até viramos os olhos para não ser chamado, para que não nos chame a atenção, para que não estenda a mão para nós e a gente fique naquela sensação de que deveria dar, mas não vou dar. Então a gente vira o rosto, que é para não acontecer. Então nós temos que ouvir Jesus. Nós temos que deixar Ele entrar em nosso coração, dentro do nosso lar, para que a nossa convivência melhore. E aí eu peguei essa mensagenzinha para nós encerrarmos a nossa mensagem de hoje. Somos o que atraímos, tanto para dentro do nosso lar, como a nossa convivência aí fora. E aí diz lá, ó, você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Fala, Branca. Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu, com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. É o nosso controle. Por isso que eu explanei antes dizendo, sai de dentro de nós. E ele encerra ainda essa mensagem dizendo, ó, você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analise e observe. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e você viverá melhor. Esse bem nós só buscamos na doutrina de Jesus. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. E a gente está envolvido nessa harmonia que Jesus traz para nós. Assim eu trouxe para nós hoje, então, esta mensagem assim, de busca de Jesus dentro do nosso lar. Dentro de nós. Se estiver dentro de nós, facilmente a gente expande ele. E é muito obrigado por hoje. Que Deus nos auxilie sempre. Que assim seja. Jesus. Muito bem, obrigado pela presença entre nós, né? Trazendo esse estudo que por si só já diz tudo. Né? Se pensa qualquer outro comentário, a não ser a reflexão que possamos fazer, dentro, claro, da nossa capacidade. Então, agora vamos encerrando o nosso trabalho, pedir a purificação das águas e passarmos imediatamente ao passo. Pedimos a todos novamente recolhimento, atenção com as coisas espirituais,
levando assim o nosso pensamento mais alto para agradecer ao Pai que nos permitiu aqui estarmos, para podermos participar deste banquete espiritual, Senhor, onde não vemos a realidade espiritual, mas a sentimos com a nossa sensibilidade espírita. Obrigado, Senhor, por este dia, pela nossa saúde, por virmos com as nossas próprias pernas, e que possamos então, espalhando ao caminho, levando conosco, Senhor, esta nova mensagem melhorada, cada vez que a ouvimos, vamos melhorando em nosso feito espiritual. E enxergando o nosso lar, naquele ambiente, então, naquele nosso castelo amoroso, lá possamos então, pelo exemplo, nos mostrar e assim, então, Senhor, sensibilizar os nossos, que também por si só venham à Terra, aqui para buscar através do estudo, ou que estude em casa, essa lei divina, justa, equilibrada e amorosa. Neste momento te pedimos, Senhor, depois deste estudo, que abençoe e fluidifique as águas aqui colocadas, para que quando dela bebermos possamos encontrar o medicamento certo aos nossos males físicos, mas principalmente pela energia espiritual que fortalece o espírito que somos. E assim encerrando então esta primeira parte, Senhor, passamos imediatamente ao momento do passe, esse momento amoroso, aonde na Câmara de Passe o Senhor Jesus nos espera para dar o melhor do seu amor, para que daqui continuamos levando para dentro dos nossos lares e também espalhando ao caminho com mais importância, porque os momentos que vivemos são sérios e por isso precisamos, através dessas vibrações magnéticas, contaminar para o bem a todos os quais tivemos contato, Senhor. Abençoa o nosso propósito de amor, de caridade, onde Jesus, o nosso diretor e guia, nos mostra o caminho e possamos, Senhor, através destes momentos de muito amor, de muita vibração, encerrando o nosso trabalho aqui no salão, indo diretamente para o passe, te agradecer mais uma vez, agradecer a Jesus, a esta equipe maravilhosa que nos conduz com amor e carinho, está sempre ao nosso lado, o nosso querido diretor tão carinhoso e tão respeitoso para com todos nós. E assim encerramos o nosso trabalho, Senhor. Que assim seja.